Começa agora mais uma edição do Build Lab, o videocast da K2M. Boa tarde, estamos aqui para mais uma edição do Build Lab. Hoje a gente vai falar sobre o ROI da inovação e vou apresentar para vocês os nossos convidados. Temos aqui o Gilberto, que está sempre aqui com a gente. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, tá tudo bem, pessoal? Gilberto é nosso diretor executivo aqui da K2M, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente trouxe aqui um especialista em inovação. Estávamos aqui até conversando antes. Provavelmente muitos de vocês já conheçam, porque ele é realmente uma autoridade nesse assunto. Luiz, bem-vindo, Luiz Serafim. Um prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece o seu tempo. Queria pedir para você começar contando um pouco da sua história, enfim, do seu caminho aí. Com essa gentil a introdução de experiência, sou um veterano, pelo menos um veterano da inovação, que é mais de 25 anos, quando pouco a gente falava do assunto, né? Mas sem ir do Big Bang para contar toda a minha história, né? Eu sou um cara de Campinas, caracterizado pela curiosidade, que é um motor muito importante para a criatividade e para a inovação. Sempre gostei da visão eclética, né, de misturar áreas de interesse, assuntos, né? Então, na minha vida, eu sempre gostei de estudar, da teoria, gostava de música pra caramba, tocava piano desde pequeno, tenho um monte de banda com ritmos diversos, né? Gosto do esporte, faço esporte, sou um pai ativo, atípico, presente na vida do filho. Então, essa misturança é também muito bom para a inovação, né? Para a gente fazer contrabandos com as áreas. Então, isso sempre me caracterizou, assim, essa visão criativa, eclética. E eu sempre soube o que eu gostava de fazer ali. Gosto muito da ideia do marketing, de entender mercados e clientes e entender o que é valor numa jornada contínua de desenvolvimento, de evolução. Então, levei minha carreira para aí, trabalhei na Vicunha, na TAM, mas minha grande experiência foi na 3M, onde eu fiquei 30 anos de trainee até diretor de marca e comunicação, sempre atrelado com inovação, afinal... Que empresa de inovação, né? Porque a 3M é conhecida por isso, né? Reconhecida, então foi uma escola para aprender, inclusive na prática, a inovação. E depois de 30 anos fazendo outras coisas, eu sempre tive uma carreira paralela de acadêmica, gosto de aprender, gosto de ensinar, inspirar. Eu sou professor de vários lugares, mestrado da GV, sou palestrante há 25 anos desses temas de liderança, de inovação. Tenho minha empresa de consultoria, advisory, para ajudar as organizações a inovarem. Que legal, que legal. Agora com a IA nessa história toda, aí a gente vai tentar dar umas pinceladas aí, pessoal. Mas a gente estava falando antes, um pouquinho antes aqui de entrar no ar aqui, pessoal, a gente estava falando de um conceito aqui de inovação de palco, né? Explica melhor aí esse conceito para o pessoal aí, o que significa isso e como é que isso afeta aí as empresas. Então, inovação de palco, uma expressão, às vezes também empreendedorismo de palco, né? E é quando as pessoas criam uma certa espuma do que é inovação, gera um movimento de hype, mas sem muita consistência, sem muito recheio. Isso faz certo mal porque algumas executivos vão incorporando ali nas suas empresas, mas sem saber exatamente do que se trata, o que se está fazendo, sem um alinhamento estratégico, que é muito importante, é fundamental num processo de transformação da empresa. Sim. Inclusive com inteligência artificial, mas qualquer transformação contínua ao longo do tempo. E então é isso que a gente vem combatendo. Eu tenho essa jornada que eu acho boa e conheço muitas pessoas parecidas, porque eu estudei, eu ensino, mas eu pratiquei e pratico inovação desde sempre ali na prática, na gestão, conhecendo a realidade da empresa e todos os desafios e barreiras e alavancas que tem numa organização. Isso é importante, né? Porque senão você vai lá, alguém que nunca fez, nunca viveu, mas viu um vídeo, foi num festival bacanudo e aí depois repete aquilo sem saber e pode criar um efeito
não tão produtivo, né, Aham. para as É organizações. engraçado isso que você tá falando, porque é o que está acontecendo com a IA, né? O A gente fez hype, até um evento né? chamado Hype Hype. da IA, É o um hype, penúltimo né? Ou podcast, o seja, tema era esse. todo mundo, e a gente ouve, eu tenho clientes que ligam para mim e falam assim, não, eu preciso colocar IA aqui na minha empresa. Exato. Sem falar do que é a necessidade de negócio. Qual que é a inovação que você está promovendo aqui, né? Uhum. Então, assim, esse hype da IA, tanto é que assim, as áreas de negócio, elas vêm até nós, mas normalmente quando a gente fala de transformação digital, ele tem um processo e ele quer transformar isso para digital, ele tem uma nova ideia de negócio, a gente fala de transformação digital. Agora, a IA não é mais o cara de negócio, o cara é o CTO que vem atrás da gente e fala assim, todo mundo quer IA agora, eu preciso colocar IA aqui, Como, né? né? É. Mas para quê? É. Né? Vocês estão falando uma coisa muito Aham. importante, né? Assim, porque quando a gente. Um papel importante que vocês têm ali defendendo essa incorporação, mas uma incorporação Do direcionada negócio. da inteligência artificial. A mesma coisa que aconteceu com a inovação, só que a inovação veio lá pelos anos 2000 e poucos. Quando a gente fez faculdade lá na Getúlio Vargas, não tinha matéria de inovação nos anos Não 90, tinha. não era uma pauta. Nos anos 2000 e pouco, com inovação aberta, ali 2004, 2005, aí vem as startups, isso começou a se tornar um assunto. E muita gente vai lá perdida, vai no hype. Pô, se eu escutei fulana de tal, a futurista disse, preciso, mas Precisa do quê, né? precisa Pra do quê, para quê, como, assim, né? Então a gente tem uma missão de, sei lá qual é o termo, evangelizar, sei lá o que vocês preferem, né? Mas Democratizar, a gente Enfim, usa, essa democratizar. conexão com a estratégia que você falou, né, questão de apostar em projetos, né, de longo prazo e tal, né, essa questão que a gente tem que pensar o que significa inovar, né? É engraçado, você acabou de falar aí, na época da GV, eu estava na GV e foi no final dos anos 90 e a grande inovação naquele momento era a internet. O grande, né, estava acontecendo, a bolha que estava acontecendo era a internet e as pessoas estavam saindo das empresas, das grandes empresas, para empreender em negócio de internet, sendo que, o quê? Né? Qual que é o negócio em si? Né? Agora está acontecendo a mesma coisa, né, com a inteligência artificial, ou seja, temos que montar um negócio com IA, beleza? Mas qual que é o negócio, né? É engraçado isso, eu acabei de me lembrar, eu conheço o Luiz de outros eventos que a gente participou e eu lembro que uma vez a gente te convidou, eu acho que foi no primeiro evento de inovação que a gente fez juntos, e eu ajudava a fazer os nomes dos painéis, né? Era, aliás, a parte que eu mais gostava. E a gente chamou para um painel que a gente fez uma brincadeira com foto da 3M que chamava Inovação Além do Post-it. Porque na época a moda era post-it. Até hoje, né? Se você digita imagens de inovação na internet, vai aparecer aquela parede de post-it e tal, né? Tem a ver com a metodologia ágil. E era muito engraçado, porque a 3M ela é inovadora, mas não porque ela criou o post-it que todo mundo usa no processo de inovação, e sim nos seus processos, na sua cultura e tudo mais, né? E eu lembro que chamou para falar sobre isso exatamente por isso, porque era um momento que queremos inovação. Qual era a primeira coisa que fazia? Uma reunião com uma mesa cheia de post-it, vamos lá. E não é sobre isso, né? É sobre você ter o processo. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua experiência, dos processos de inovação que você viveu lá e de como é que você, se você acha que é possível pegar uma empresa antiga, vamos falar assim, uma empresa já consolidada e construir uma cultura de inovação, ou se é uma coisa que tem obrigatoriamente que estar no DNA. ótima pergunta. Assim, olha, o que eu aprendi na minha jornada de 3M, sobre inovação, várias coisas. Uma das mais importantes é que a inovação não é um fim em si mesmo, né? Nunca é. Como incorporar inteligência artificial ou fazer a transformação digital de anos atrás, ela não deve ser um fim em si mesmo. A organização precisa saber qual o valor que ela quer gerar e a diferença e servir os seus mercados e clientes. Importante. Dentro disso, ela é um fenômeno colaborativo. São várias pessoas juntas, algumas das quais nem têm o perfil necessariamente criativo, mas é um conjunto de pessoas que, colaborando com as suas especialidades, suas visões de mundo, tornam uma solução de valor que gera impacto. Ela é uma abordagem sistêmica. Uma empresa, ela
pode inovar aqui e ali, e quase todas fazem isso, mesmo as mais conservadoras, porque sempre vai ter uns malucos que, a despeito da cultura, do sistema, da aversão ao risco, vão tentar naquele microcosmo ali fazer alguma mudança boa, né? Mas isso não torna a empresa inovadora. Se é uma empresa como a 3M durante 100 anos foi, várias outras percebidas como, para você ter uma fornada mensal, anual de inovações, você precisa ter um sistema. Um sistema que valoriza pessoas em primeiro lugar, mais do que o departamento tal, o laboratório X, a corporate venture. Pessoas que estão lá. Tem que ter processos, tem que ter uma coisa anterior, uma visão de futuro, uma visão estratégica. Antes de sair inovando e mexendo e investindo dinheiro num fundo, você precisa... O que eu quero? Como é que é esse futuro que eu estou investigando e pensando, né? Você tem que ter o vetor da tecnologia, que é um papo importante aqui, também precisa ter. Tecnologia é um dos fatores mais importantes, vetores que fazem a transformação dos mercados. Então, é uma abordagem sistêmica e que nenhuma organização está plena e farta dos ingredientes abundantes o tempo inteiro. Uma jornada infinita, contínua, de aprendizado, de desenvolvimento. Então, mas aí você está falando, assim, uma empresa precisa ter um Chief Innovation Officer, um departamento focado nisso? Ou isso é missão de toda a empresa? Como é que você vê isso? Esse é um tema que fica num capítulo lá que ele fala de governança de inovação. Perfeito. Então, o que eu quero fazer, como eu vou fazer, que processo vou usar, quanto que eu vou alocar de dinheiro nas priorizações e quem vai ser o responsável pela inovação, né? Perguntas que as organizações têm que responder, e se a gente lembrar das nossas aulas, por exemplo, da GV, vão sempre falar assim, não tem uma resposta. Pode variar dependendo da empresa, né? Então tem muito caso onde é o CEO, a CEO, tem que falar dos dois, né? Muitas vezes é o CTO, o CRO, né? O cara de research, empresas de farma, a própria 3M, o cara que tinha a voz mais importante era o cara de tecnologia, do laboratório. Aí você tem empresa que é o cara de logística, o outro é de TI. O que tem mais afinidade com o negócio fim da é empresa. o core da empresa, né? Exato. Então, na 3M, imagino que o laboratório é importante porque é produto, né? Muito produto. Muito produto vindo de plataformas tecnológicas. E aí você tem outros formatos, hein? Você pode ter um board, você pode ter um gerente de inovação, você pode ter um comitê de inovação. Tem vários desenhos, né, que as empresas vão apoiando. O que eu acho que é interessante ainda, que talvez utópico, mas é uma mensagem que a 3M tinha. Apesar de na 3M, quem fazia a medição, quem fazia os reportes do ROI lá, da governança, era o CTO, mas tinha uma mensagem cultural que é todo mundo é responsável pela inovação. Então, se você cuida do restaurante da 3M, ou se você é de contas a receber, cobrança, TI, todo mundo era instigado a pensar no futuro, era avaliado também entre vários atributos sobre esse pensar o futuro, ter projetos para o futuro. Todo mundo tinha uma espécie de métrica para ir atrás desses projetos novos. Então, isso move a cultura. Isso é bom. É muito bom que todo mundo se veja ali empoderado e instigado a trazer inovações, desenvolvimento de novas habilidades, tecnologia, trazer IA no seu processo. Esse é o exercício. Aí você está falando eu estou ficando curioso agora com isso, porque, assim, pensando em Kaizen, melhoria contínua, você pode considerar isso como uma cultura de inovação? Vou te dizer de novo que tem autores que vão ter visões diferentes, hein? Você vai escutar lá, talvez, o Silvio Meira em algum lugar, ele vai falar, não, é mudança radical, porque vai falar uma coisa poética. Mas não, assim, eu entendo. E aí pego Paulo Figueiredo, um professor lá da GV, que é um clássico da inovação brasileira. Você tem desde uma imitação, cópia, até a propriedade intelectual mais absurda. Tem um fluxo muito diverso ali de você fazer inovação. Então,
eu via lá na 3M o pessoal incorporando muito fortemente Lean, né? Bem, E Lean, muitas vezes você olha o processo, né, o fluxo de valor daquele processo, corta desperdícios, né? sim. E tudo isso que acontece trabalha valor gerado e gera impacto de economia, de produtividade, de automação. Tal. Então, no final das contas, aquilo é inovação. Eles Sim. podem até chamar de outro nome, Lean, Kaizen, etc., mas zero. Sim. Então, se a gente for um pouco mais abrangente, até num país em desenvolvimento, assim, pô, cara, se você inventar coisa radical, revolucionária, disruptiva, arquitetônica, legal, é muito maravilhoso, vai ter mais valor. Mas se você, na sua empresa, você nunca fez grandes coisas, meio viu num outro segmento, numa outra empresa e traz para tu e move, aquilo é um novo valor que gera impacto. É uma diferença entre inovação e invenção, né? Acho que mas- inovação pode ser pequenininha, mas tem que ter um resultado ali, né? Tem que trazer alguma coisa diferente. Então, aí, porque agora você me deixou curioso, porque quando você olha para processos de qualidade, né? Você estabelece o processo, né? Pensando em ISO 9000 e tal, a pessoa tem que seguir o processo que está estabelecido, né? E se você não pensar que aquele processo pode ser incrementado continuamente ou pode ser melhorado continuamente, as pessoas simplesmente tem que seguir o processo, isso não vai gerar uma cultura de inovação, né? As pessoas não vão ser motivadas a propor algo novo. Ou você acha que é possível? Eu acho que é super possível, eu também já refleti, já me perguntaram várias vezes, não é incompatível a visão de seguir, pode ser um Certo. advogado lá que tem 1000 coisas para seguir dentro, né? Mas você pode inovar mil formas, né? Aham. Então, por exemplo, na minha experiência profissional trabalhando com o pessoal, de operações, ainda que eles tinham todo o protocolo, a ISO, não sei das quantas mil, várias, eles tinham vários desafios de olhar e redesenhar algum processo, algum layout que economizava tempo, que aumentava a produtividade, redução de consumo de energia, reduzir perda. Você está seguindo um processo, mas você está olhando que você está perdendo, sei lá, 10% do material, da espuma, do couro. Aí você resolve trazer um equipamento de visão computacional que identifica o erro. Você está cumprindo todas as regras, mas você está trazendo novidades, mudanças que geram resultado, inovação. Departamento jurídico, eu lembro porque aconteceu, eu vi, testemunho. Esses caras não inovam, eles precisam ser defensores, né, de tudo e muito conservadores. Você pode mudar até o jeito de trabalhar. Ao invés de dizer, não pode fazer isso, muito isso. Você vai falar, olha, isso aqui não pode, mas vamos juntos encontrar uma alternativa que a gente faz desse jeito e desse... Eu não vou ficar no meu escritório imponente esperando você chegar e vir pronto para canetar dizendo que não pode. Eu vou começar a ir até as áreas de negócio e discutir e me disponibilizar, a aprender, a entender o que você precisa. Não é uma forma inovadora, não Você tecnológica, está falando de um terceiro, né? de se relacionar. É um funcionário, Alguém diretora jurídica, que está olhando. indo para um cliente interno, uma unidade de negócio. Então, mesmo todo mundo tendo que cumprir vários... E é muito importante que se cumpra, que se preze lá os procedimentos todos, mas não é desculpa para não agregar valor. A gente tem um case muito legal, acho que a gente fez a mesma coisa, que fala sobre isso, sobre processos que acontecem igual há anos e que a gente mudou, que é a CBL, né? A CBL tem o Prêmio Jabuti, tem a Bienal do Livro e tem o processo de edição dos livros, o ISBN. Não, o ISBN é o RG do livro. Isso. Né? Sim. Na verdade, o case da CBL é bem interessante, a gente sempre usa, porque a vantagem, a gente conseguiu ajudar a Câmara Brasileira do Livro, que é uma associação, pensa numa entidade que é uma associação de editores, livreiros e tal, algo que tem anos e anos, mais de 80 anos, né? E qual que era o grande negócio? A Bienal do Livro, né? E o Prêmio Jabuti, né? Ou seja, ele é conhecida por essas, né? Que é o maior prêmio literário e tal. Agora, como é que você tem o maior prêmio literário do Brasil, como é que você inova
em relação a isso, né? O processo inicial, né? Assim, pensa num prêmio, né? De livro, né? Que você tem que pegar, ter os jurados, você tem que pegar os livros e entregar para os jurados e eles têm que ler esse livro e ver qual que é o melhor, em cada categoria. Uhum. Agora pensa num prêmio que recebia mais de 2.000 inscrições a cada edição. A logística, né? Cerca de 10 jurados e tal, e você tem que entregar pelo menos 10 edições, 10 exemplares daquela publicação, para isso ser distribuído entre os jurados para que eles possam fazer, né, em cada categoria, fazer o seu julgamento. A gente transformou esse processo digitalmente, ou seja, primeiro o processo de inscrição, obviamente, naturalmente, passou a ser digital, né? A editora vai lá, entra, faz o processo de inscrição no site, né, no portal de serviços da Câmara Brasileira do Livro, faz o pagamento, só que ela entregava o livro fisicamente, ela passou a fazer isso digitalmente. Entregou um EPUB lá, e entregou, e esse processo de distribuição entre os jurados, o jurado escolhe quais as obras que ele vai julgar, que a primeira triagem é essa. Né? Através de um sistema, ele escolhe, ele pontua isso através do sistema. Então, todo esse processo passou a ser feito de forma digital. Né? O julgamento e tal. E até isso permitiu com que a divulgação, que antes ela era feita num livro que era entregue, então já estava pronto, já estava impresso, então todo mundo já sabia quem ia ser premiado no dia da cerimônia. Hoje a divulgação é feita na hora, ou seja, tornou algo muito mais emocionante, o cara saber na hora que ele está sendo premiado, né? Então o processo se transformou digitalmente. Claro. Tá? Então teve várias situações que a gente ajudou eles a inovar. O Jabuti foi o primeiro, mas a partir daí a gente começou com soluções para, por exemplo, eles conseguiram a concessão para ser o emissor do ISBN, que é o RG do livro, a gente colocou isso numa plataforma digital. Né? Antigamente, é sempre bom lembrar, né? A pessoa tinha que ir até a Biblioteca Nacional, levar o livro e tal, e hoje... O processo de registro de direitos autorais, que era feito também como um cartório, um registro temporal, né? Você ia lá na Biblioteca Nacional e dizia, isso aqui, ó, esse é meu, né? Tá aqui, beleza, o autor. Agora não, você faz digitalmente e a gente grava isso no blockchain. Maravilha. Então, os processos passaram a ser todos digitais, né? Então, aí a partir daí vários serviços. Isso fez com que a receita da associação, que antes ela vivia da Bienal do Livro, se multiplicasse. Hoje os serviços representam muito mais receita do que a Bienal do Livro. Então... não tem lugar onde não se possa criar valor. Aí, de novo, vocês podem escolher, quem nos assiste ali, escolher. Se você quiser ser radical, não, tem que ser a inovação que nunca ninguém viu no mundo, ou qualquer coisa que você melhore nessas escalas, mas que fez alguma transformação, claro, tem que ter esse aspecto de originalidade ali, de novidade, seja para o seu universo, para o seu mercado, e traz resultado. Mas isso é possível se a alta liderança está engajada nisso, está pensando nisso, né? Você tem, por um lado, você tem os investidores, os sócios, você tem uma pressão por resultado, né? Claro. E aí, inovação custa, né? Tem um custo. Como é que a gente consegue lidar com esse conflito entre a pressão pelo resultado e o investimento em inovação? Bom, você até juntou ali duas perguntas quando você começou a falar dessa história de alta liderança. Então, num processo exitoso de transformação, onde se coloca qualquer mudança, incorporar IA hoje é um processo de inovação, precisa da alta liderança, deveria precisar, para ser exitoso, a alta liderança. Ela é fundamental. Já participei de várias sessões, rodas de conversa, consultorias. Às vezes quem busca esse apoio não é alta liderança, aí vem essa pergunta: Serafim, como eu consigo fazer com que a organização se transforme? Você vai precisar da alta liderança. Daí o pessoal, meu Deus, aqui não vai rolar, então.
Então não vai rolar, porque se a alta liderança Não está sensibilizado. não é, você fala, mas todo mundo tem lá 15 caras, 10 pessoas, 10, não, geralmente não é todo mundo, hein? Não existe essa unanimidade, essa uniformidade, mas você precisa de uma parte delas, nem que seja para esses apadrinhamentos ou amadrinhamentos para liderar ali, apoiar, patrocinar essa resistência, se a gente for num clima Star Wars, assim, de querer transformar a coisa, lutar por uma causa boa de transformação. Você vai precisar da alta liderança, né? Parte dela lá para isso ser traduzido em coisas concretas, que é visão de futuro, que norteia alocação de recursos, priorizações, defesas para romper silos, tirar barreiras e assim por diante. E aí é um tremendo desafio da gestão equilibrar os pratos do presente, que a gente vive no presente. Então a gente precisa entregar o resultado do mês, ou do trimestre, ou desse ano, etc. Mas a gente precisa, como hoje falam muito, da história da visão ambidestra. E você também precisa trabalhar com a visão de futuro. Então é a excelência operacional, é a produtividade, é a especialização no que faz hoje, mas eu preciso olhar e o futuro, porque às vezes Sim. eu estou ficando o melhor cara do mundo fazendo isso aqui, mas daqui Amanhã a vai 3 acabar. anos o mundo migrou, entrou um novo player, a plataforma mudou. Então esses dois olhares são importantes. É um dos maiores desafios das lideranças hoje. Conseguir equilibrar, ter essa visão ambidestra, e que é ruim, porque o mundo hoje ele reconhece. A gente sempre tem no mestrado da GV, lá onde eu leciono, a gente fala, e tinha um aluno que sempre concordava com essa visão. Transformação cultural, a gente está falando de cultura. Cultura de inovação, assim, é cultura de organização. Isso é o que existe. E não tem uma melhor que a outra. Cada cultura é uma cultura. Ela pode incorporar elementos de inovação que favorecem esse caminho inovador. E se você colocar métricas ali de buscar objetivo, provavelmente você vai moldar um comportamento. É que nem na 3M. Nós tínhamos metas de projetos para o futuro. X% das vendas tinham que vir de novos projetos. Então eu recebi um parabéns por falar, parabéns esse trimestre, Serafim, você atingiu o negócio de post-it que eu liderei. Está crescendo 120%, parabéns. Mas tinha uma pergunta que vinha junto na mesma sessão, no mesmo ritual. Aham. E os seus projetos do futuro? Você vai continuar vendendo post-it amarelo desse formato? Então a gente era moldado, a gente tinha que ir atrás. Como o mercado, de alguma forma, né, capitalista do jeito que a gente reconhece hoje, ele premia muito essa coisa do curto prazo. Exato. Eu entrego aqui, eu vou estar lá, eu sou diretor de marketing, eu vou fazer esses projetos, mas amanhã, sinceramente, eu não vou estar Eu não aqui. estou aqui mais. Eu vou deixar essa Vou bomba. fazer rapidamente em outra empresa. A gente e vê vai. isso muito em multinacional, né? Isso é muito Porque ruim. as pessoas são muito voláteis muitas vezes, né? Muito voláteis. Aí eu conheço tantas pessoas que foram promovidas aqui. Ela era gestora disso, ela virou líder daquilo, aí virou vice-presidente daquilo, aí mudou de país. Aí falei, o que ela fez de verdade? Pouco. Porque em um ano, às vezes, você não consegue fazer uma transformação consistente, que é coisa. Ah, mas ela virou a vice-presidente global daquela função. Mas entregou, então, essa volatilidade de carreira e de premiação. Pessoal, no curto prazo, a ação subiu hoje. A gente precisa, de alguma forma, ter essa coragem de equilibrar. Não é só o futuro, senão não chegamos lá, precisa viver hoje. A gente precisa pagar o futuro, né? Hoje. A gente vive muito isso, essa dificuldade que você está colocando, porque a gente é obrigado a inovar, porque a tecnologia não para. E se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz hoje, daqui a pouco o tipo de solução tecnológica que a gente entrega vira commodity, qualquer sobrinho do cara já faz, e aí né, o seu preço vai lá para baixo. Então a gente tem que estar sempre inovando. E tem muitas coisas que vêm do fabricante, da Microsoft, do Google e tal, que muitas vezes eles colocam dinheiro e esforço para jogar, para fazer um go-to-market naquilo ali, e às vezes aquilo lá não dá resultado, eles abandonam. Tem um caso muito, muito interessante
Na época, a gente implantou a solução de CRM para TV Globo, com o Dynamics 365 da Microsoft. Uhum. Então, todo o processo de vendas e tal, e o processo de adoção, que, né, tinha que ter sponsorship e tal. Eu falo um pouco sobre isso, mas aí os caras falaram, agora a gente precisa colocar no marketing também, né? Automação de marketing. Aí a Microsoft tinha comprado uma solução de um terceiro, incorporou no produto, só que a solução ela tinha um monte de fragilidades. Uhum. Uma solução feita na Romênia, para você ter uma ideia. Uau. Hoje a Estônia, Microsoft, né? hoje a Microsoft tem uma solução de automação de marketing dentro da plataforma do Dynamics, robusta, legal e tal. Mas naquela época não tinha. E a Salesforce estava na frente, já tinha e tal. Então eles compraram e colocaram para dentro. E aí, pô, os caras da Romênia vieram, deram treinamento, eu participei do treinamento e tal, não sei o quê, pô, que legal, vamos pôr esse negócio e tal. E já saí vendendo para a TV Globo. Eu estava no processo, estava quase fechado. Pô, uma venda dessa é uma venda de ciclo longo. Sim. Hoje a gente consegue encurtar esse ciclo, mas demoravam 6 meses, um ano, para você convencer os caras de que aquela solução era a melhor. Quando eu estava no meio do ciclo de venda, já estava quase, né, para assinar, o cara da Microsoft me liga e fala assim, você está vendendo lá? Vendendo. Não, então para. Para, porque... Porque... Eu não posso falar, mas para. Então você vê que a gente como parceiro, a gente investe na capacitação, na compreensão, se aprofunda na entrega da solução para o cliente, né? Tem um investimento técnico muito forte. Uhum. Eu tenho, dentro da K2M, a gente tem um comitê, a gente chama de comitê de arquitetura, a gente chama de inovação, que é justamente onde a gente discute o que a gente vai investir do ponto de vista de absorver o conhecimento, criar provas de conceito, para a gente oferecer para o mercado e empacotar isso, né, numa oferta. E a gente discute isso, mas a gente tem um pouco dessas armadilhas aí. Né? Isso é sempre um desafio, porque às vezes você está lá focando esforço, você fala, pô, isso aqui vai agregar para o negócio. Mas às vezes o fabricante fala, não, isso aqui Fica pelo caminho. mudou. continuou. Teve várias situações em que o fabricante falou, agora tem esse produto. Né? Pô, você sai, investe, vai tirar porque isso aqui não teve adoção pelo mercado. Uhum. Quando você falou de adoção, de sponsorship, né, Uhum. da inovação, eu também faço um paralelo com o que a gente faz no processo de gestão de mudança. Quando você implanta, por exemplo, uma solução de CRM. O cara de vendas, ele não quer usar uma solução de CRM, ele quer vender. Sim. Né? Como é que você faz ele usar? Né? Ah, não, mas o diretor falou que tem que usar. Isso é uma forma, né? Mas Mas pouco efetivo. eu já ouvi de um diretor de uma ONG que era meu cliente, que é meu cliente ainda e tal, ele virou para mim e falou assim: "Ah, mas eles não usam aqui". Eu falei: "Você usa? Uhum. Se você não usar, se você não der um exemplo". Então, gestão da mudança sempre é um desafio, mudar a cultura, né? Total. No Então, caso específico de vendas e É. tal, a pessoa tem que entender o valor que ela tem de usar aquela é, ferramenta. Por pressão, assim, medo pouco É. funciona, não é incorporada de verdade. É que vendas está muito ligada à meta, né? E aí entra naquele paradoxo. O mesmo diretor que fala, você tem que usar isso, ele não vai entender o tempo que a pessoa perdeu para se adaptar ao processo e ele vai cobrar a meta no final, né? E o vendedor sabe disso. Então, acho que o papel do C-Level está muito nisso, né? Em conseguir ter essa balança, né? De ter outras métricas, né? Que não sejam só aquele valor final, né? Você tem algumas outras métricas de inovação, assim, que a gente possa acompanhar no processo, porque todo mundo quer ver resultado, né? Para que fique claro o resultado lá do futuro, como é que a gente acompanha uma métrica de uma inovação a longo prazo? Sim, é um tema super importante. Eu escrevo para Época Negócios sobre Ah. inovação o artigo, acho que eu escrevi em julho de 2025 aqui, falava sobre inovação sob ataque. Porque nesse ano aqui tem vários colunistas, vários pensadores de inovação reportando essa situação de que
os orçamentos de inovação foram reduzidos ou estagnados, desmontadas times de inovação. Não necessariamente você precisa ter, né, assim, aquela coisa utópica que falava, todo mundo deve, mas não é errado ter catalisadores internos de inovação, né, de governança, mas várias empresas, a gente conhece um monte de história que foi descontinuado esse ano, ano passado. E por quê? Por causa da falta de resultado. Então, a onda, o hype, a pessoa foi, muita espuma, tenho que estar, mas tenho que estar, sei lá, porque eu vou fazer um podcast, eu vou dizer que minha empresa tem uma iniciativa, eu vou num festival viajar, como a gente, né, viajava com outro executivo, contar para ele, não ficar por baixo, mas estava ligado com a estratégia, com a visão de futuro, tinha uma visão concreta do que isso iria né, entregar e estava conectado com uma análise consistente sobre cenário, sobre futuro. Talvez não. A chance... Eu lembro de um colega, consultor, que a gente dando uns treinamentos juntos, ele falava, ser líder de inovação, gerente de inovação de uma empresa. Quando você é nomeado, coisa mais linda do mundo. Você vai no LinkedIn, fala, tá com chuvas de... Bonito, né? Porque é fancy, né? É bacana. Claro. E aí, um ano depois, putz, novos desafios e tal, porque às vezes não é culpa da pessoa ou da estrutura, é porque esse caminho da organização, saber para que ela está criando um departamento, ou iniciativas, ou projetos, né, foi falho. E essa aderência, engajamento da alta liderança nesse acompanhamento, na priorização, foi ruim ou não existiu. Né? Então, para dizer que no mundo das empresas, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de resultado. A gente precisa, em qualquer iniciativa, na hora que for contar o storytelling, apresentar os projetos, precisa dar essa noção das 1000 métricas de saída que a gente tem. Vai vender mais? Vai trazer lucro? Que tipos de projetos nós vamos ter? Incrementais, mas tem alguns que são novos modelos diferentes. Do lado não da receita, mas do lado da produtividade, da automação. A indústria 4.0, que a gente fala de 5.0, já cheio de inteligências e agentes e sensores. Eu vou fazer isso e vou transformar esse modelo. Então eu vou ter 1000 coisas preventivas, preditivas e automatizadas e manufatura aditiva. 1000 coisas. O que isso vai trazer? Vai me economizar o custo disso, de logística, né, o custo unitário disso, etc. Isso primeiro de tudo, a gente precisa criar e deixar muito claro nesses dashboards, assim, o que são esses projetos, com as suas prioridades, quando a gente abre o champanhe. Ou, sei lá, vocês preferem cidra, suco de tangerina, pode ser qualquer coisa. Quando que eu comemoro? Daí a gente tem as outras métricas que são importantes, mas... porque a gente chama de enablers, né? Os facilitadores, aqueles que vão viabilizar a gente chegar no resultado. É bom para acompanhar porque, né? Então, se eu preciso capacitar toda a minha turma lá e fazer né? o IA literacy lá, fazer as pessoas entenderem como incorporar. Eu treino todo mundo, eu preciso fazer esse tipo de treinamento, preciso capacitar no check. Mas ele não garante que você vai trazer resultado. Mas é importante numa fase de meio do caminho ali, né? Que a gente faz em termos de processo. Quantas ideias que eu vou trazer? Dessas ideias, qual a taxa de conversão? É legal, é importante. O ciclo que você falou, 6 meses, hoje a gente puxa... Isso tudo é importante. Mas o mais importante, para a gente acompanhar na governança, na gestão, né? Mas é importante saber o resultado duro, porque inovação o pessoal quer ver ali quanto que foi para o top bottom line, né? Então, mas aí, pensando... Você está falando de um funil, né? Tem um monte de ideias, um monte de possibilidades, né? Como é que a gente decide onde a gente vai investir? Por isso que a alta liderança é muito importante. Eu acho que um exercício anterior é ter a visão estratégica da organização. Muitas vezes a gente tem discutido muito em aulas essas coisas, né? Ou em consultorias que eu faço. Estratégia não é fazer só o planejamento estratégico, pegar aquela planilha e começar a fazer análise da situação e depois vai lá e ver as forças e fraquezas, sei lá. Sim. Não, cara, estratégia, primeiro de tudo, é
como é que é a minha visão de futuro? Tá, se eu sou uma startup, é aparentemente mais fácil, porque eu comecei agora, então já vou me posicionar de uma forma, eu olho os quadrantes, ó, eu tenho uma empresa aqui, o concorrente, o incumbente, eu vou entrar aqui, não tem nada. Mas se você já tem uma história, tem um legado, assim, bom, é difícil, mas não se abre mão de pensar, bom, e o futuro? Então, olhando para essas 1000 tendências de cenários e tecnológico, e de inteligência artificial, e de outras coisas, e comportamentos, e questões de ambientais e econômicas, tudo isso nesse cenário, para onde que estão novas oportunidades, sejam adjacentes, a que eu já faço hoje, dentro do core, adjacente, transformacionais, que eu vou precisar. E muitas vezes, para essas transformacionais, eu preciso desenvolver, a gente tem um nome lá chique, lá de capabilidades, né? Capabilidades dinâmicas. De alguma forma assim, vamos traduzir mais fácil. Eu preciso desenvolver competências que muitas vezes eu não tenho. Então, eu lembro de um documentário lá que a gente patrocinou e usava sobre ecossistemas de inovação. E tinha uma cena onde falava o Kennedy, lá em 62, etc., falando que ele ia para a Lua. Os Estados Unidos iriam pousar na Lua. Porque ele tinha tomado uma passagem da Rússia, que fez avanços na frente dos Estados Unidos. O fato de você ter essa aspiração, não vai acontecer nada se ficar limitado à aspiração. Mas para você realmente ir para a Lua, você tem que fazer 1000 coisas. 1000 coisas, inclusive desenvolver tecnologias, fornecedores, parceiros, competências. Então traz aí para qualquer empresa que você presta serviço, quem está nos escutando. Eu quero fazer isso, eu quero ser o maior disso, o melhor disso, sei lá o quê. Bom, preciso desenvolver competência. Vai incorporar IA? Você vai precisar desenvolver não só essa coisa transformacional de cultura, de, como você falou, né, de mudança, gestão da mudança, mas de competências, de conhecimentos, de trazer gente, criar departamentos. Vou dizer um exemplo. O Boticário, eu convidei um vice-presidente Boticário, um cara muito legal, o Daniel, para ilustrar uma aula que a gente fez. E ele contava uma transformação maravilhosa da área de TI que ele liderou por algum tempo. Ele nem era esse cara de TI. Mas ele transformou essa área de tecnologia do Boticário, onde se dizia assim, né? Como na 3M sempre foi. Eu sou um cara de negócios, eu coloco lá, faço um pedido para a área de TI do meu projeto. Chamado, ele prioriza, aí vai no backlog. Aí eles falaram, não, eu preciso transformar essa coisa, porque TI precisa estar integrada ao negócio. Então não adianta eu ter uma métrica específica de tecnologia, por exemplo, você vai ganhar um bônus se você deixar 99% do lugar no 9% o site lá no ar, mas justo no Natal aquilo cai. E é onde tem, sei lá, X%. TI ganhou o bônus, acabou com o bônus da empresa, né? Essa incompatibilidade. Fala assim, vamos tirar esses 50.000 métricas de bônus, etc., e vamos colocar algumas que façam sentido. Aí, pelo que ele contou lá, as pessoas de TI, elas foram incorporadas nos negócios. Você aqui, você não está mais esperando. Você tem junto com essa área de negócio, junto com outros, como coletivo, e que tem essas métricas de negócio. Sim. E aí vocês pensam juntos como transformar o modelo, e me pareceu isso muito justo, né? Muito interessante nessa transformação cultural. Desenho passa por desenho organizacional, passa por mudança de processo, para mudanças internas de métricas de avaliação e remuneração, para olhar para o futuro. Pasmem, assim, eles falavam que o Boticário é um dos lugares mais, se não o maior lá, de lugares para trabalhar para developers. Nunca imaginei isso. Eu ia imaginar, a Oracle, a Amazon, sei lá o que e tal. Não, assim, a indústria de beleza é bem buscada aqui no Brasil, né? Porque é isso, eles são muito inovadores. Pois é, mas lá está lá que nós queremos ser uma beauty tech que tem... Opa, mas se eu quero ir para a Lua, ou seja, se eu tenho que ter um exercício anterior. Pelo mundo que a gente está vendo hoje, eu preciso de tecnologia. Então, você é uma beauty tech, super-humana, etc.
Mas o que significa Todas ser uma as beauty ações tem tech? que levar para lá, né? Puta, eu preciso fazer um monte de transformação, de redesenhos, de incorporar internamente, contratar developers, ou fazer parcerias com fornecedores, ou sei lá o que, como eu vou dizer. Mas é isso, eu tenho que desenvolver essas competências para construir meu futuro, né? Você sabe que... Mas- Desculpa, eu tava Pode ser. lembrando a gente se encontrou em alguns festivais de inovação e a parte que as pessoas mais gostavam do festival de inovação é que tinham visitas criativas. Então, a gente fazia grupos e as pessoas durante o festival iam visitar uma empresa inovadora. A gente tinha mais de 300 empresas. E aí, assim, eu tava refletindo, pensando aqui no roteiro. Tinham algumas empresas que a gente ia visitar a empresa. Tinham outras empresas que a gente, na hora de fazer o registro ali, a gente viu que o endereço era diferente. Aí ligava e falava assim, não, mas vocês não ficam na Vila Mariana? Por que o endereço é aqui em Osasco? Ah, não, porque como é um evento de inovação, vocês vão no nosso laboratório de inovação, que era, assim, uma coisa completamente apartada de endereço da empresa mesmo. Sim. Completamente diferente, assim, você conhecia a empresa você chegava lá tudo quadradinho, você chegava nesse laboratório, eram 5, 6 desenvolvedores com rede, pula-pula, uma coisa completamente doida. E, a primeira vez que a gente fez esse festival deve ter uns 7, 8 anos. A maioria dessas empresas que era tão apartado estão nesse seu número aí de empresas que acabaram com o departamento de inovação. Enquanto as empresas que a gente ia na empresa, muitas delas têm muitos cases de inovação. Inclusive a Boticário, a gente foi visitar aquela primeira loja que eles fizeram, que você criava sua fragrância do perfume, enfim, né, que hoje eles têm algumas. Mas a gente chegou a fazer visitas lá. Eu lembrei do Mercado da Beleza porque a gente visitava muito Boticário e Natura exatamente por isso, assim. São empresas que fazem por onde, né? Tem casos clássicos, né? Sim. A gente tá falando disso, obviamente veio na minha cabeça a Kodak, por exemplo. Impossível não ver, né? Se não pensar nisso, né? Como é que a empresa que inventou a fotografia digital ficou presa no filme fotográfico e morreu, né? Como é que a gente não cai nessa armadilha, né? De deixar as ideias inovadoras não florescerem dentro da nossa organização, né? Isso é super desafiador. Até porque, por exemplo, eu como professor de marketing também, usava muito o Kotler, aquela bíblia do Kotler, que é o pai lá do marketing. Nas edições, sei lá quantas mil edições já teve aquele livro, mas em grande parte lá das primeiras, a Kodak está em vários capítulos como exemplo de excelência. Então, na hora, é difícil. Hoje, hoje é fácil olhar. O Kotler estava louvando no mesmo ano que a empresa estava cavando já sua sepultura lá em. Você não tá, ela 93, não tá vendo, né? É difícil de ver. Mas hoje, o que a gente volta a reforçar essa capacidade ambidestra aí de estimular o board, os conselhos a olhar para o futuro, fazer uma gestão que garanta a excelência atual, mas que pense no futuro. Isso significa analisar os cenários, as tecnologias que tem, os ambientes, né, os cenários socioculturais. Sim, a gente tá vindo. Não sei se foi o Bezos ou se foi o Jobs que falou de você tem que matar o seu negócio todo dia. Né? Deixar ser obsoleto. Se alguém for deixar um cara da GE lá que foi presidente no Brasil, tinha essa frase, né? Se alguém for deixar obsoleta a nossa empresa, que sejamos nós. Sim. Vários caras adaptaram essa frase, boa, mas é um bom pensamento. Só que você precisa ter esse desapego, né? Como líder. É muito difícil, né? Uma capacidade, uma mentalidade de crescimento, eu entendo muitas vezes como isso. Assim, eu faço 1000 anos, foi um sucesso, etc. Qualquer coisa, hein? A gente organiza um festival, como a gente no passado participava, mas o festival talvez esgote em algum momento. Hoje é difícil, né? Na 3M era curioso, porque muitos dos negócios foram inventados lá em 1925, 1930, eles ainda existem. Você ainda usa esponja, você usa fita crepe. Sim. Mas o post-it. Post-it talvez daqui 10 anos vai usar menos. Eu ainda uso muito post-it, mas... mas talvez a gente não vá... O quadro de Kanban já está online, né? Já está lá, o Trello já está no Trello, já está no Planner. Muito digital, e aí vai ter a realidade aumentada. Aí você vai deixar um recado aqui para o Gilberto para você, que é um negócio que vai aparecer, você vai ler, o trem vai brotar. Bom, aí o post-it, ele poderá continuar existindo
de outra forma. digitalmente, ou como marca, ou como experiência, mas se eu não fizer nada, eu vou ficar, Sim. não, cara, eu vou ficar aqui. A Ah, 3M, inclusive, tem um aplicativo do Tem, post-it, né? tem. Minha tela do computador é são um post-its exercício verticais, pensando né? em continuar relevante, faz parceria, tinha com a Microsoft, né? Com Teams, tinha uma É o parceria. planner. Você tem que fazer É. essas coisas e constantemente olhar para Sim. o futuro. Acho que uma empresa que faz muito bem isso é a Netflix e a própria Globo, né? A Netflix ia alugar filme, virou assinatura, e todo mundo virou assinatura, e aí eu lembro que teve um momento que ninguém entendia porque que eles estavam investindo tanto em produção audiovisual, né? Porque eles têm produções caríssimas. Super. Mas eles investem porque agora eles já fazem comercial dentro das produções audiovisuais deles e já pegam de volta, né? E as marcas patrocinam. Então, eles já têm uma frente dentro da Netflix ali de produzir meio que um branded content, né? Meio como foi o caso do Náufrago, né? Que a FedEx patrocínio, aparece a FedEx no final, né? Tipo, não importa o que aconteça, a gente vai te entregar. A Netflix tem um braço que já está pensando em como produzir isso para as marcas, né? Como produzir conteúdo de entretenimento que vai entregar a sua marca. Claro. Então tem Se a que gente eles olhasse pensam o muito à Netflix originalmente, se ele tivesse mantido a proposta inicial Já teria dele, que é ser uma é. locadora, ele já tinha morrido há tinha muito acabado, tempo. Se ele não tá? tivesse investido em produções, o que parecia contraintuitivo na época. Total. Pô, por que eles estão gastando fortunas para House of Cards, etc. Se não tivesse feito. Exatamente. Mas mesmo ele crescendo, sendo exemplo de cultura, etc. Opa, o número de assinaturas começou a declinar, etc. Aí Vamos pensar alguma Aí os coisa. caras, precisam tentar inventar alguma forma de reduzir a assinatura compartilhada, ou sei lá o que, e criar novos produtos. Sim. Estão vendo até o TED com o TEDx. Aí é legal, aí daqui a pouco desgasta. Estão criando novo modelo agora. Essa coisa que está virando comum, em vez de fazer uma entrevista, ou sei lá, uma pessoa fala, é um debate com pessoas complementares, né? Hoje alguns podcasts, alguns programas de TV, de debate, é uma tendência recente, ainda vai. Você tem que se adaptar, né? Sabe que a Globo foi nosso cliente durante muitos anos. A gente implantou muitas soluções de Data Analytics, soluções de CRM, soluções de portais e as competências que a gente entrega. E a gente acompanhou bastante esse processo de transformação da Globo como uma empresa que, obviamente, era líder absoluta, 60%. Na época que a gente desenvolvia o BI deles para análise de market share, tinham 60% de market share de dinheiro de mídia no Brasil. Dinheiro de mídia de TV era 80%. Então, assim, era deles, né? Ou seja, todo o dinheiro que tinha no mercado, 80% é para o bolso deles. Legal, mas eles já estavam enxergando que as mídias digitais iam levar esse dinheiro e foi levando, picado, né? Você foi usando isso, né, no Google, na Meta, né? Esse dinheiro está indo para fora, né? Então, eles pensaram em se transformar e a transformação era sempre um desafio. O que a gente vai ser, né? Ser um MediaTek, né? E aí veio o Globoplay, que durante muito tempo deficitário e tal. Sofreram, os primeiros anos sofreram para muito, achar um caminho, né? né? Agora parece que... Ele parece que estão achando um caminho. E uma EdTech, né? Uma empresa de tecnologia de anúncios, né? Então, eles, dentro da própria novela, hoje eles fazem propaganda do portal do Globo Mídia lá, que o cara compra lá a mídia picada lá para anunciar na Globo. Eu vi isso. Eu acho que o caso da Globo fica muito claro esse ponto de ruptura aí que a gente estava falando, né? Que conhecido aí como Vale da Morte da inovação, que é onde a Globo se destaca. Assim, todo mundo vê, as outras emissoras olham a Globo e onde a Globo, por exemplo, agora, todo mundo tá falando de Globo. Mas o dinheiro é muito menor, viu? Não, mas assim. Eles ainda têm. Assim, eu lembro o faturamento da Globo em 2010, na época da Copa, bateu 16 bilhões de reais. Assim, o Big Brother sempre Hoje, vai ser patrocinado. O faturamento né? certamente está pela metade disso. Mas eu acho que a diferença que Apesar as de ser uma pessoas... empresa capital fechado. Né? Imagina, a diferença que as pessoas não veem é essa, assim, todo mundo olha, por exemplo, agora todo mundo fala muito da inovação da Globo, porque, pô,
a mocinha da novela é uma influencer e ela realmente tem a conta no Instagram, ela realmente faz as publis que ela faz na novela e tal, então, pô, eles estão inovando no conteúdo. Mas eu acho que às vezes a concorrência não olha pra isso. Olha o que eles inovaram antes. Lá atrás eles compraram um CRM com a gente, quando ninguém devia ter. Então, assim, a inovação ali do saneamento básico, que é muito onde a gente entra, é muito importante, né? A É o gente que entrava entrega com na soluções ponta. de dados super interessantes assim, que a gente desenvolveu para eles, por exemplo, essa análise de market share, né? Existia uma solução do Ibope, que existia o Ibope, Sim, né? claro. Chamava Mídia DNA. O que eles faziam? Eles faziam a captura de toda a publicidade que era exibida em todas as emissoras e afiliadas de todas as emissoras, ou seja, todas as emissoras, você tem a emissora lá do Acre lá, né? Você tem, tá passando uma publicidade lá que não é a que está passando aqui em São Paulo. Você imagina você capturar tudo isso, eu capturava tudo que era exibido. Ah, aqui é Casas Bahia, aqui é Coca-Cola, aqui é não sei o quê, aqui é Banco Itaú, aqui é... Capturar tudo isso, cruzar esses dados de exibição com os dados de tabelas de preços, porque as tabelas de preço de mídia são públicas. Você quer saber quanto que custa para anunciar na Bandeirantes? Tá lá, né? Você só pergunta. Claro que os níveis de desconto são absurdos, mas você tem. A gente cruzava esses dados e conseguia analisar quanto que a Globo estava levando de market share. Claro, a gente aplicava um redutor, um percentual de desconto em cima do que estava sendo exibido nas outras emissoras e o que estava sendo exibido na Globo para entender quanto que de dinheiro que estava entrando para a Globo, né? Sabia quanto entrava para a Globo e quanto estava entrando para as outras emissoras e a gente conseguia ter uma visão quanto de dinheiro de mídia tinha no mercado, né? Então, sempre houve investimento muito forte em tecnologia e inovação dentro da TV Globo. O cara que pensou nessa solução, a gente entrava para executar, né? Mas alguém pensou nisso lá. Com certeza é um grupo empresarial potente e que colocava essa coisa de estratégia, de acompanhar. Não só do ponto de vista de tecnologia, da cadeia de valor, do comportamento do consumidor. Então eles inovavam lá atrás com programas, com telenovelas, etc., formatos. Hoje, até porque, olha, meu filho que tem 20 anos, a turma dele, não vê em TV aberta. Não vê mais TV aberta, né? Muitos colegas nossos hoje não vê mais, mas a Até geração... quem vê TV aberta não vê. Eu amo TV aberta, mas eu não assisto no horário que passa na TV aberta mais. Eu assisto a novela na hora que eu Tem o posso. Globoplay para assistir a hora que Exatamente. Então até a forma de consumir a TV aberta mudou, né? Então aí eles olham isso, como são empresas, como a gente está querendo que quem nos escute ali se inspire nisso, ela tem uma visão de estratégia de saber o que está acontecendo e como é que eu vou aproveitar ou neutralizar essa ameaça ou criar uma oportunidade. Então, estava testando formatos de pequenas séries que são poucos minutos ali, que a pessoa assiste no ônibus, etc. A nova TV, né, que eles estão fazendo, aí você vai comprar um produto da camisa, gostei da tua camisa, do teu colar. Estão trabalhando para isso. E várias, como a gente sabe, em inovação, várias dessas coisas acabam não dando resultado. Sim. Mas algumas vão dar. Então, você precisa priorizar. Colocar num funil ali. Funil, como você perguntou. Pera, eu preciso fazer esse exercício. Tem isso. Que projeto eu posso fazer esse aqui? Então, vamos alocar gente, algum recurso, querendo chegar e acompanhar isso. E tudo bem que alguns não vão dar certo, mas alguns vão dar se você tiver esse tipo de gestão. E entra muito nisso de ter a visão de futuro, né? Porque, por exemplo, hoje eles investem muito em podcast, que é uma continuação do programa, normalmente, né? Para falar mais do assunto, que não é uma coisa que retorna dinheiro, né? Você não consegue pegar o podcast e falar, esse podcast me gerou X em dinheiro. Porque você não vende, a não ser que você venda assinatura, óbvio, enfim. E você tem que ter outras métricas, né? Para entender quais ações você precisa ter para alcançar a sua métrica principal ali, né? Para chegar no final. A gente fala muito sobre business case, né? Ou seja, quando a gente fala de adoção de inteligência artificial, a gente o CIO vem para a gente e fala assim, a gente precisa de IA, assim, mas qual que é o seu caso de uso, né? Outro dia a gente estava fazendo uma apresentação de um processo de adoção de Copilot para uma construtora, e aí o CIO falou, não, mas você me treina aqui, a gente treina a gente aqui e a gente vai decidir. Eu falei, mas você tem um business case? Você tem um caso de uso, um cenário para adoção de inteligência artificial? Não, você capacita a gente aqui. Eu falei, mas você quer ser o consultor, então? Não. Isso foi muito engraçado, né? Mas
construir um business case convincente, né, com um projeto de inovação, né, para ter ROI financeiro, claro e tal. Isso é difícil, né, quando você pensa em inovação. Mas precisa acontecer, né? Tanto Você a não- gente como é que você analisa esse potencial, né? tava comentando aqui com vocês antes de gravar, muito rapidamente, que eu fui o juiz desse prêmio Valor de Inovação 2025, que é o prêmio mais Aham. prestigiado na 11ª edição, né? E aí tem, como a gente falou, das Beauty Techs. A Natura foi a primeira desse ano, Boticário tá Mas eu vi teu post sobre a entre, Natura, bem interessante. entre os 10, pô, valeu. Da- E a Embraer, enfim. Então, mas as outras 200 e tantos casos que foram submetidos, talvez, sei lá, mais de 80% é aplicações de IA hoje. Sim, Que se a gente fosse num prêmio, eu não esperaria diferente. claro. Com todo o hype, com toda a movimentação, seja com espuma ou estratégia boa ou não, esperava que é isso. 2025, grande parte dos projetos iam ser de aplicações de inteligência artificial. Dos mais variados modelos, sei lá, empresa X de saúde, etc., que evita fraude de reembolso, vai lá e faz o banco, que é um clássico lá Sim. para os funcionários, né, para os gestores, para ter uma educação e uma resposta rápida sobre os produtos, etc. Usa lá a inteligência artificial. Produtividade, né, 1000 processos de aumento de produtividade, de resposta, de análises feitas por inteligências artificiais. Mil casos lá que, espero eu, imagino, quando foram propostos dentro das organizações, foi feita essa tarefa de casa. Boa, eu tenho isso aqui, isso é uma dor, isso é uma oportunidade, isso é ruim para a experiência do cliente, a gente não agrega valor aqui. Então, como é que a gente pode fazer? Se a gente fizer isso, a gente vai reduzir o tempo, a gente vai reduzir a perda, a fraude, ou sei lá, de X para Y, isso significa X milhões. Quando a gente olha lá, a gente vê esses números reportados lá de alguma forma, né? Então, mas para quem começa, precisa ter uma estimativa e tudo Mas é bem. uma hipótese, né? Uma hipótese. uma Tudo bem hipótese. tá errado, porque eu tenho certeza, qualquer coisa que você vai colocar para mim, me apresentar como um case inicial, eu vou saber que tá errado. Você não vai acertar na vírgula. Claro. Só É uma que, estimativa, né? se você tem também uma visão que é muito romantizada no inovação de palco, eu me lembro uma vez de um grande amigo aí, gestor de um laboratório fancy, assim, de inovação de uma empresa química gringa, né, europeia. E ele fazia pelo menos contando, fazemos isso, trazemos startups. Cara, mas como é que você mede esse esforço que tem funcionários, tem um andar inteiro, tem equipamentos, robôs, sei lá. E aí? Não, aqui eu tenho carta branca. O cara apostou e a gente está transformando o mundo e revolucionando. Eu falava, na 3M eu não duraria se eu fizesse, ou se ele fosse para lá, não dura um dia. Sim. O que é chato, porque a gente adoraria ter essa liberdade, essa poesia, mas você confronta com a realidade de ter que entregar resultado. Claro. Então, mesmo que seja uma coisa mais abstrata, claro, pode até ser, mas eu tenho umas hipóteses. Olha, se eu fizer isso, eu vou trazer esse resultado. Se não trouxer esse resultado direto, como você mencionou, eu vou ter alguma métrica mais soft que vai me ajudar a vender essa outra coisa que eu já tenho, mas isso aqui, porque promoveu minha marca, ou abriu, ou me reposicionou, eu vou vender mais daquilo. Ou eu vou conseguir abrir uma porta com... Assim, você precisa ter algumas coisas que você, como ambição, coloque, ó. Sim. Ou eu vou trazer milhões, ou não vou trazer milhões, mas ó, isso aqui em X tempos, eu espero. E aí quando você olha com algum dado, né? Dados, da onde você tirou esse número, que é a estimativa do mercado? Não, você precisa dar alguma fonte, nem que seja triangulada, e aí eu não vou cobrar de você. Você disse que era 19 milhões, vírgula 27. Que era uma responsabilidade, né? Isso a gente, qualquer pessoa decente, mas tem assim um certo norte, Tem uma expectativa uma ali, né, certa mais ou menos. expectativa, e que também não tem nenhum problema, confrontado com novas descobertas, de todo mundo junto Decidir que não decidir. Inclusive, esse é um exercício muito importante para as organizações, Aham. que eu aprendi muito na 3M. Sempre tem o responsável principal ali daquele projeto, que está liderando aquela iniciativa. Mas isso é coletivo.
a inovação é um processo coletivo da empresa. Então, quando a gente tinha os 1000 projetos que eu cuidei lá na 3M, hoje, como consultor, tento impulsionar, é importante que seja alguém que é responsável, mas é um time que tem oportunidade de checar um dado, pedir mais, precisamos validar mais aquilo, se eu não estou confortável, dá para ir atrás. Aí quando chega, todo mundo... Não foi Gilberto, você errou. Você falou que não é metade daquilo. Exatamente. Cara, inovação não é preciso, é um aprendizado. Agora, todo mundo trabalhando junto, validando, pedindo para reforçar uma coisa, validar e aprendendo ao longo do processo com novas informações que estão sendo... E aceitando os erros, né? Acho que é o grande problema da cultura da inovação é essa, né? Na maioria das empresas, a pessoa que levanta a mão e fala, não sei se isso aqui está 100% certo. Eu trouxe essa informação, mas talvez não seja isso. Semana passada eu dei essa ideia, mas eu acho que eu tive uma coisa melhor. Essa pessoa muitas vezes é apontada, né, na empresa ali, né? Você vira meio que um alvo. Então, acho que esse é o grande problema da cultura da inovação nas empresas. O que eu aprendi de tolerância ao erro, sim, porque também no Inovação de Palco, nos livros, nos best-sellers, ficou romantizado. Sim. É legal errar. Eu fui em várias coisas de Vale do Silício, assim, principalmente, né, dessa onda, assim, que tem 1000 inspirações positivas e tem outras que são ruins, eu acho. Sim. Né? Uma delas é essa. Eu quebrei 7 vezes. Logo, eu sou muito bom. Porque hoje uma cultura muito doida, né? Então, o melhor de tudo é se você não tivesse errado nenhuma vez. Agora, já que errou, se você aprendeu, é legal. Então, não é ficar romantizando. Então, a gente, na 3M, a 3M foi uma das que celebrizou ou consagrou várias práticas da inovação, da gestão de inovação. O tempo do intraempreendedorismo, para um projeto do intraempreendedor, essa visão de trabalho em equipe e a própria tolerância ao erro. Mas é tolerância ao erro de descoberta. Sim, porque exato. a inovação não é um processo cartesiano, depende de 1000 fatores que podem mudar. Agora, o erro de desleixo, o erro de omissão, o erro de não compartilhar em equipe. O tempo do erro, né? Ou você ficar insistindo ali num erro por falta de estudo, por falta de... Não é tolerado, né? O erro ético, assim, então, falta de... Isso não é... Poxa. Agora, aí sim, e aí entra a história do fail fast, tá bom. A gente sempre tinha essa experiência. Cara, quanto tempo esperar, né? Quanto tempo continuar tentando, né? E cria um case que, para começar, assim, tenta começar... A gente era reis e rainhas nessa história, assim. Deixa eu ver, esse aqui é um desenho, deixa eu testar. Aí você vai aprendendo e, mesmo sendo uma empresa global, aqui no Brasil, a gente tinha essa visão de ir aos poucos. Então, eu nunca tive essa facilidade, sei lá, talvez um banco tenha, cara, eu preciso de não sei quantos milhões de dólares, 20 funcionários, o andar inteiro. Não. Não pode ser só legal, né? E eu acho que é uma realidade mais factível para a maioria das organizações brasileiras. Certeza. Acho que de todas as organizações, né? Até porque a inovação sem sentido não tem muito o porquê, né? Acho que as próprias pessoas que trabalham ali acabam se desmotivando, né? Você vai trabalhar num projeto que vai levar aonde, né? E pensando nisso, a gente está... Pode falar. Não, eu ia falar que a gente está se encaminhando para a parte final, e aí pensando em tudo isso que a gente estava conversando aqui, pensando no nosso público aí, né, formado por líderes, se você hoje fosse contratar pessoas para sua empresa, pensando que você quer uma empresa em que todos se sintam confortáveis em inovar, o que você acha mais importante? Quais são as características mais importantes das pessoas que inovam, que vão fazer parte desse time? Recomendo as pessoas seguirem sempre lá o World Economic Forum, que eles sempre falam sobre os jobs do futuro e como são essas habilidades que a gente tem que se preparar para ser relevante no mundo empresarial, corporativo. Então, pensamento crítico, analítico, gestão de complexidade, essas coisas hard sempre foram importantes, continuam sendo, né? Então, essa visão de gestão complexa e de ser ambidestro, idealmente, é muito importante. E cada vez mais a parte humana também é vital, né? Desenvolver esse aspecto criativo, inteligência emocional no mundo de saúde mental como desafio, e trabalhar com pessoas muitas vezes remotas e colaborativas, com aquele senso de pertencimento, né? Que hoje, às vezes... A geração nova precisa ter esse senso de pertencimento. Eu estava vendo... ontem uma reportagem falando exatamente sobre como as pessoas estão ficando mais preguiçosas, vamos dizer assim, com a IA na sua vida, né? E aí me bateu muito porque
Uma coisa que eu sempre levei muito para minha vida, que eu ouvi muito que você falou no começo, é que a inovação nada mais é do que você ser curioso na sua vida, né? Você tem que querer aprender na vida. Então, ler e assistir, ver coisas diferentes, porque na hora de você ter uma ideia é do seu repertório ali que você vai buscar, né? E talvez a inteligência artificial esteja atrapalhando essa nova geração nisso, né? Em criar repertório. Pode ter esses efeitos complicados É, lá, e mas talvez não só a nova geração, talvez as nossas gerações também, né? Porque a gente tá ficando viciadinho ali, né, em usar a inteligência artificial. Queria que você falasse um pouco sobre como você, como pessoa mesmo, está se equilibrando nisso de usar as novas tecnologias, mas de continuar sendo curioso e fomentando a sua própria criatividade. uma boa. E dentro das habilidades aí do futuro, lá, com certeza, né, ter como é que vocês falam, né? Literacy, então, a fluência digital de alguma Sim, sim. é fundamental, né? É fundamental. Porque o mundo vai, uma das mega tendências, essa convergência mundo físico-digital, e que é uma tremenda ferramenta que pode, como a gente fala, para facilitar a nossa vida, como qualquer coisa. O criador de conteúdo, o que você faz, as coisas, os vídeos, etc. Para escrever ou revisar um texto, um livro, para fazer um planejamento, encontrar inconsistências, sugerir. Eu, como escritor, como colunista, como consultor, sempre uso essas ferramentas, mas sempre como apoio, né? Sempre como apoio. Eu vou lá nas... Porque tem uma parte que a inteligência não viveu. Então, o que eu vivi com pessoas, em empresas, em situações reais, que é o meu repertório de vivência. Mesclando, acho que é uma coisa muito importante, né? Esse balanço. E como a gente também sabe, hoje, para inovar, tudo que a gente falou, que é um sistema, que é colaborativo, quer dizer, eu trago o meu repertório, etc. Mas lembrem, é sempre eu na empresa junto com você, junto com você, junto com ele. É aí que a minha ideia que estava até meio torta no começo, mas daí ela ficou melhor com a sua adesão e foi corrigida com a colocação Contribuições dele. das diversas áreas. Né? Isso é muito importante, essa parte colaborativa, sempre pensando na criação de valor. Bom, só para a gente dar uma amarrada final aqui, a gente está falando de, né, a questão de inovação, obviamente, e o custo da não inovação, né? Como é que a gente calcula ou estima isso para convencer aí os céticos da necessidade de inovar? Você sabe que tem que elogiar as perguntas, porque várias, eu já fui em tantos lugares nos meus últimos 20 e tantos anos, perguntas boas e diferentes, Legal. assim, com olhares assertivos, assim, perspicazes, né? E no caso o custo de oportunidade, eu lembro, de novo, nossos cursos de finanças da GV falava do custo, como calcular o custo de oportunidade. E no mundo da inovação, de alguma forma, é importante. Se eu não inovar, o que acontece? Eu perco o meu market share, eu vou perder receita gradualmente, vai ter um novo entrante que vai vir aqui, vai desmantelar o meu modelo de negócios, né? Vou perder produtividade olhando que outros players daquele segmento estão fazendo os investimentos necessários, estão trabalhando com esse norte estratégico e trilhando né, o caminho da automação, da incorporação de inteligências. Esta verdade que é financeira, como a gente está falando até no nosso título, né, que é sempre sobre o retorno da inovação, é fundamental a gente estimular esses tomadores de decisão das organizações para esse impacto. Né? É difícil, hein? Porque, como a gente citava Kodak lá, Sou líder de mercado. Sou líder, eu distribuo em todos os parques, em todos os países, em todas as cidadezinhas. Não parece que é uma ameaça, né? Mas se a gente ensinar, educar, inspirar para esta mentalidade de futuro, de crescimento, de olhar para frente, aí as pessoas talvez sejam mais sensíveis. Uma das coisas que eu acho boa, assim, para tentar fazer uma transformação, porque às vezes você não tem necessariamente a alta liderança, como a gente falou, sendo o alicerce principal, e aí não vai dar certo. Como a gente consegue capturar esse apoio? Então, de alguma forma, essa exposição ao que está acontecendo no mundo,
E às vezes nós internos, quando eu sou executivo da empresa lá, eu vou mostrar, mas o Serafim aqui, eu conheço ele há 20 anos, ia lá, via ele pequenininho quando ele entrou aqui. Mas se eu trouxer o Giba, que é de outro lugar, né, tal, é fulano de tal, da Dom Cabral, ou executiva da, sei lá, chuta a empresa que vocês gostam, levar para centros ou eventos de inovação, onde esteja acontecendo esse compartilhamento, esses festivais, essas palestras, essas experiências, sejam em incubadoras, em aceleradoras, festivais, pode ser o SXSW, pode ser o South Summit, pode ser o Hackdown, pode ir no Cubo, pode ir no Inovar, vai onde, mas vai, ou estimula, porque aí às vezes a pessoa vai lá, pô, fiz um tour, talvez desperta, talvez ela escuta uma coisa que faz sentido, talvez ela perceba que tem uma concorrente, uma outra player que está fazendo e está na frente. Ali. Por 1000 motivos você pode ser estimulado, se exposto. Se você ficar no curto prazo, todo dia nas suas reuniões internas, porque problema interno, 1 bilhão. Exato, é difícil você se desvencilhar, né? Pois é, então... Uma grande empresa, o cara fica imerso ali, dentro daquele universo, e não consegue olhar para fora, olhar o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu acho que a IA pode ajudar muito, né? Eu fiz recentemente um experimento comigo mesma, né? Eu treinei o meu algoritmo do Instagram para mim, a gente está fazendo várias frentes, né, de conteúdo, então eu treinei o meu algoritmo para me entregar conteúdos que eu não pesquisava normalmente, porque, obviamente, no Instagram tô ali descansando, mas para entregar conteúdos empresariais para mim, e sobre inteligência, sobre inovação, inteligência artificial, etc. E ele me ajuda muito nisso. E agora, na semana passada, eu comecei a conversar. Eu fiz um chatbot que é jornalista. Eu tô agora... Minha nova brincadeira é criar os chatbots especialistas. Então, eu fiz um agente especializado e falei para ele, você é jornalista, você lê. E aí coloquei todos os sites que eu costumava ler. E aí de manhã, ao invés de eu perder um tempão lendo todos os sites, eu pergunto para ele o que ele leu, que é interessante. Então, é uma forma, obviamente, né? Aí eu entro e vejo se aquilo realmente me interessa, me aprofundo mais nas coisas, mas é uma forma de você conseguir fazer isso, né? Ter um contato ali com o mundo, saber onde procurar. Porque muitas vezes as pessoas não sabem nem onde ir, né, para procurar sobre isso. Sem dúvida. Eu tenho visto hoje do mundo pessoal, né? Tem um site chamado There is an AI for that. É um agregador que tem milhões. Você fala, nossa senhora, qualquer coisa que imaginar tem. Para sua vida pessoal, que você pode... Mas para o mundo, e no história do Roy aqui, da inovação, cada vez mais a IA está sendo aplicada nesses processos de inovação. Não só como projetos de inovação, que é a bola da vez, como eu comentei, mas nos próprios... Não só aplicando, mas para ajudar no processo de seleção, né? Isso, inclusive, assim, essa investigação de analisar tendências as mais diversas, sejam comportamentais, sejam as de tecnologia, mapeie, vê aí o que tem rotas tecnológicas e de futuro. Vai lá e investiga os mercados, cenários, faz as estimativas, analisa os processos, faz predições, faz gestões mais de processos que são hoje, né, operados por pessoas, tal, mas de uma forma mais automatizada. Então é uma tremenda ferramenta importante, né, para agregar valor, inclusive nos processos de inovação, né? Até para prototipar. Para prototipar. Então você cria simulações, né? Ao invés de fazer do jeito antigo, que vai levar não sei quantos meses e muita coisa, você cria lá uma simulação do comportamento, etc., prever. Só que o que é importante para quem nos escuta e nos vê é essa exposição. Sair do incêndio diário para poder ter algum tempo e visitar e ver uma empresa, ou escutar um conceito, um livro, um festival, um palestrante. Conectar com um ecossistema que é super, hoje, de novo, quase desgastando a palavra, mas é muito importante, o ecossistema. Então, não sozinho, pelo menos há 20 anos a gente fala que o modelo mudou. Não é um modelo fechado de inovação. Eu aqui dentro, com os meus colaboradores. É com o mundo, é em parceria com as hélices lá que se falam, né? Com a academia, com
E a gente tem Sim. empresas, consultores e pessoas que podem ajudar a construir esse futuro, a colaborar, a entender suas dores. A gente nunca tem todas as competências e conhecimentos, mas alguém tem. Sim. Aquela universidade, aquele consultor, aquela empresa especializada em IA, e aí a gente discute, descobre. O resumo final. O que eu preciso? Eu preciso disso aqui para gerar valor, para construir meu futuro. Então daí vamos usar essa ferramenta, esse processo, essa transformação cultural e buscar o resultado. Você falou de sair fora, né, de olhar para outras instituições e tal. A gente foi premiado pela Microsoft como parceiro do ano na Conferência Mundial de Parceiros. A gente já foi 3 vezes premiado, né, como parceiro do ano, em determinadas categorias. Uma foi a de parte de Content Management, né? A gente desenvolveu para a Braskem, a base Braskem de conhecimento, que eles chamavam de BBC, e justamente a gente integrava o conhecimento interno com conhecimento de universidades, centros de pesquisa e tal, tudo numa única base. Naquela época ainda sem IA, né, com o Search. Ou seja, você fazer busca federada e trazer tudo para uma única base para que isso apoiasse o processo de inovação, né? Isso foi um caso de sucesso bem interessante, mas é isso que você falou. Ou seja, a gente conseguiu conectar a área de inovação da empresa com instituições de pesquisa, universidades e outras entidades que estavam produzindo conhecimento e que poderiam ser utilizados para essa inovação, né? Papel super importante das lideranças hoje de empresas. Lembrando outra coisa que é sempre aquele norte maior, né? Porque muitas vezes no hype é assim, putz, tem que fazer inovação aberta, então eu vou lá criar um Innovation Challenge, eu vou criar uma parceria com uma startup, um hackathon. Mas está alinhado com o que a gente está realmente buscando? Então, se você olhar o exemplo da Natura, que foi a vencedora do ranking, enfim, não é que é a verdade absoluta, Claro. mas é um ranking importante, prestigiado, e por vários critérios a Natura saiu em primeiro lugar esse ano, mais uma vez. Ela tem um projeto que eu acompanho ali desde 2009, trabalhando com o ecossistema. Tem um projeto que está ligado a universidades, a centros de pesquisa, desde aquele tempo. Tem 1000 parcerias e projetos. Tem a conexão com startups. Mas respeitando uma área que ela quer desenvolver, um território que quer explorar. Porque senão também não dá certo. Você vai lá, faz uma parceria, mas para que é? Não é nada, né? Mas é fundamental ter o norte e ecossistema, é importante. Sim, conectado com a tua estratégia. Com certeza. Luiz, foi maravilhoso. Assim, acho que a gente pode ficar aqui até amanhã conversando, porque tem muito assunto. Cara, muito obrigado, foi muito legal e, obviamente, estamos à disposição, qualquer coisa que você precisar, né, e colocar essa ajuda aí, tua foi maravilhosa, cara, obrigado. Muito obrigada, Luiz. Queria lembrá-los, se vocês estão nos assistindo no YouTube, a gente também agora está no Spotify, então vocês podem ouvir o nosso podcast, todos os outros episódios estão disponíveis. Se você está nos ouvindo no Spotify, também pode nos assistir no YouTube, nos conhecer lá. Obrigada. Se você Luiz. gostou, curte, compartilha com seus amigos aí, que com certeza ajuda, não custa nada e ajuda a gente aqui. E eu agradeço demais o papo, que elogiei as perguntas, as conversas, as trocas aqui diferentes e ricas. E para quem nos escuta, essa mensagem boa, entenda o que é inovação, o que é criar valor, com nortes, com visão estratégica, colaborativo, como um sistema. E agora, inevitavelmente, usando inteligência em 1000 dimensões. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau. Valeu. Valeu, Luiz. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Build Lab. Se você quer saber mais sobre as nossas soluções, nosso e-mail e telefone estão na descrição do episódio.